Boa tarde, né? Eu vou fazer agora um vídeo, né? Sobre o período napoleônico. A gente vai corrigir algumas questões que foram separadas aí. Eu vou fazer junto com vocês. E a gente vai tentar ler um pouco mais calmamente, corrigir rapidamente as 5 questões que colocaram aí. Então, a primeira questão da FMG de 2014, vamos lá. Antes, Napoleão havia levado o grande exército à conquista da Europa. Se nada sobrou do Império Continental que ele sonhou fundar, todavia ele aniquilou o antigo regime por toda parte onde encontrou tempo para fazê-lo. Por isso também seu reinado prolongou a Revolução. Ele foi o soldado desta, como seus inimigos jamais cessaram de proclamar, né? Tendo em vista a expansão dos ideais revolucionários proporcionada pelas guerras introduzidas por Bonaparte, é correto afirmar que os governos, sob influência de Napoleão, investiram no fortalecimento das corporações de ofício e dos monopólios, né? Pelo contrário, né? Napoleão levou esse ideal das revoluções liberais para toda a Europa e essas corporações de ofícios e monopólios que eram, né, características dos antigos regimes foram derrubadas. E nesse sentido a gente tem a resposta da B também, pelo contrário, né, não, as formas de trabalho compulsório não foram instauradas, né, pelas guerras napoleônicas, ao contrário, elas foram derrubadas para a instauração de um regime liberal, né, de trabalho livre, e por isso, se a gente for analisar todas as questões, todas essas alternativas que vão nesse sentido, né, a gente consegue ver que a resposta certa é D, né, o domínio napoleônico levou a uma redefinição do mapa europeu, pois fundiu pequenos territórios, antes autônomos, e criou assim estados maiores. Então a gente tem, por exemplo, a E, né, que fala que os países de Portugal e Espanha não foram afetados, claro que foram, né, a família real portuguesa foi para o Brasil, a Espanha foi invadida, etc. Então, é importante ter isso em mente, a resposta é D. Agora, a região, essa questão de 2004, né, na Federal do Rio Grande do Sul. Por volta de 1811, o Império Napoleônico atingiu seu apogeu. Direto ou indiretamente, Napoleão dominou mais de metade do continente europeu. Tal conjuntura, no entanto, reforçou os sentimentos nacionalistas da população dessas regiões. A ideia da nação, inspirada nas próprias concepções francesas, passou a ser uma arma desses nacionalistas contra Napoleão. Assinale a afirmação correta. Após o bloqueio continental em todos os estados submetidos à dominação napoleônica, os operários e os camponeses beneficiados pela prosperidade econômica atuaram na defesa de Napoleão contra o nacionalismo local. Ao contrário, né? Justamente por causa desse sentimento nacionalista da população local que é trazido aí, nessa questão anterior, esses camponeses, trabalhadores lutaram contra, né, o regime de dominação napoleônica nesses países invadidos. A Inglaterra se isolou, né, das guerras e não interveio, pelo contrário, né, toda a questão do bloqueio continental, a Inglaterra, né, realmente declarou guerra a Napoleão e nesse sentido foi a grande atuante, não só no período napoleônico, mas depois no Congresso de Viena contra essas invasões e essas guerras instauradas pela França. A Espanha, vinculada à França pela dinastia dos Bourbon, não reagiu à dominação francesa. Reagiu, igual eu falei, igual está escrito na questão, né? Isso é importante. Todos os países dominados realmente tiveram uma reação nacionalista muito forte. Então, isso a gente pode concluir por essa questão, né, de que Napoleão realmente citou os nacionalismos locais, que a resposta é herdeira da filosofia das luzes, a ideia de nação, tal como difundiu na França, fundou-se sobre uma concepção universalista do homem, seus direitos naturais. Essa concepção, porém, pressupõe o princípio do direito dos povos de dispor sobre si mesmos, ou seja, a ideia de nação da filosofia iluminista é basicamente o povo tem o direito, né, de ser dono de si próprio, no sentido de nação mesmo, né? O direito de autogovernança, o direito de escolher os seus próprios governantes. E nesse sentido, as guerras napoleônicas descumpriam, né, esse argumento, esse princípio, o que incitou ali a população local. Agora uma questão da FPS, né, de Pernambuco, lá de 2017. Por meio das suas ações militares e políticas, Napoleão tornou-se uma figura histórica e polêmica do mundo ocidental. Pois, voltando aqui, a
assumiu o poder de forma democrática devido à imensa popularidade que detinha entre a burguesia. Não foi assim, né? Se vocês forem analisar aí na aula de Napoleão, vocês vão ver que Napoleão se declara imperador, né? Após, né, claro, outros eventos. E se você for analisar todos os eventos, desde a sua ascensão até a sua autoproclamação como imperador, você vai ver que nenhuma dessas ações foram democráticas. A questão principal é que eu falei, quando ele se autodeclara imperador, ele se autodeclara um autocrata, né? Imperadores são autocratas por si só, e por isso, obviamente, ele não assumiu o poder de forma democrática. Valorizava exacerbadamente o militarismo, que impediu de melhorar outras áreas deficitárias da sociedade francesa, o que também é falso, né? A gente tem uma ampla reforma econômica e jurídica, como o Código, né, Civil Napoleônico, que é a base, né, jurídica, é uma das bases, né, jurídicas ocidentais, mas também todas as suas reformas econômicas e jurídicas fizeram com que houvesse uma evolução de fato, né, da sociedade francesa, não só do militarismo. Então a gente termina essa questão falando que a C é a correta, né? A C que fala tinha grandes ambições expansionistas, né? O que é um fato, ele que realmente promoveu um império ocidental, o que intensificou as tensões com a Inglaterra e provocou fortes disputas na geopolítica europeia, né? O que é um fato. Enfim, na D a gente fala do apoio restrito dos blocos continentais de todos os países europeus, o que é falso, né? Ele era basicamente inimigo de toda a Europa Ocidental e conviveu de forma pacífica com a Igreja Católica, igual eu falei, ele auto-se-proclamou imperador, né? Tomando a coroa do Papa. Isso já mostra uma situação de bastante tensão com a Santa Igreja. Agora, uma questão da FATEC, né? Lá de São Paulo, do vestibular de 2018. Ao assumir o poder na França, Napoleão Bonaparte anunciou que o período conturbado de 1789 chegara ao fim. Em busca de conciliação nacional, ele afirmava estar acima dos interesses particulares e prometia que, apesar daquele momento, iria fazer da França a maior potência do mundo. Conhecido como Era Napoleônico, o período que Napoleão Bonaparte governou a França ficou marcado pela criação da União Europeia, que unificou a economia e politicamente todos os países do continente. Então, a gente tem aí eu acabei pulando a questão sem querer, mas a gente tem que ter uma noção ali. Eu pulei porque não dá pra voltar. E a resposta, né, acredito que seja ali, eu li rapidamente. Naquela questão, a gente tem que entender a forma como o Império Napoleônico, né, foi instaurado e como que ele, a partir dessa consagração de um império, ou seja, do domínio de vários países da Europa Ocidental, influenciou os nacionalismos locais. Depois desses nacionalismos locais, com a revolta dos povos e com a derrota de Napoleão, principalmente para a atuação na Inglaterra, a gente tem o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, né, que foi uma forma de reorganizar a política europeia, ela foi considerada uma das principais reuniões diplomáticas, né, do que seria no futuro uma União Europeia, ou seja, uma reunião em que os líderes europeus sentaram para discutir realmente o mapa da Europa, e nesse sentido, o que foi posto ali é um princípio de união pós-napoleônico, né? Eu acho que essa é a base da questão. Não é uma questão tão difícil, não acabei pulando aí, mas ela também não é tão importante. Por isso, a gente vai seguir para a questão 5, é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro de 2019. E a gente tem aqui, né, um famoso símbolo, uma famosa pintura, né, de Napoleão com a mão, com o mundo nas mãos, tá vendo? E sendo aí bicado por essa figura. E nesse sentido, a gente tem grandes símbolos aqui da era napoleônica. Aí a gente vai ler agora a questão e a gente vai entender ela e essa figura, né? A derrota de Napoleão Bonaparte em 1814 para 15 foi registrada de diversas formas nas cidades europeias. Na imagem, o imperador francês
tenta devorar o globo terrestre sendo atacado por uma águia, né? Um dos símbolos do Império Russo. Igual eu falei, é um dos grandes símbolos ali da imagem. Vocês podem voltar na aula de Napoleão do Lucas para entender como, né, o Império Russo derrotou Napoleão e ajudou a Inglaterra, juntamente com a ação inglesa, ajudou, né, a derrota de Napoleão, principalmente das suas ambições ali, né, de invadir as terras russas. Dos impactos que as guerras napoleônicas exerceram sobre as relações internacionais na Europa da época foram, que é a resposta, né, expansionismo territorial da França e no futuro, no Congresso de Viena, a organização das fronteiras políticas. Bem, integração comercial e declínio de monarquias absolutistas não foi. O declínio das monarquias absolutistas, de fato, foi um fato. Mas integração comercial tão pouco, né? A gente tem o bloqueio continental ali, que foi uma das grandes rupturas, né? Promovidos na era napoleônica em relação ao comércio. Da mesma forma, retomada de domínios coloniais, não foi a era napoleônica que causou nessa retomada, e no final uma crise agrária e consolidação dos estados republicanos, não. O que foi enterrado foram monarquias absolutistas, né? Mas a Europa ainda permaneceu bastante, né, monarquista, não absolutista, mas muito menos republicana. E nesse sentido, Napoleão também não influenciou muito na passagem, né, de monarquias absolutas para estados republicanos, isso não aconteceu. A transição foi entre monarquias absolutas para monarquias liberais, né? E nesse sentido, Napoleão foi importante. E é isso, a gente tem aqui o gabarito DCEA. E é isso, até a próxima. Eu fiz esse vídeo um pouco mais rápido, justamente para que não fique pesado, né? Caso vocês precisem desse aqui. E é isso, obrigado.